Outro assunto muito importante e que eu vou mostrar para vocês é uma passada geral nessa árvore filogenética, isto é, nessa árvore evolutiva. É muito importante que vocês tenham essa visão geral exatamente dessas passagens que aconteceram na evolução dos animais. Então, em primeiro lugar, vocês percebam aqui que os animais evoluíram a partir de seres unicelulares, de seres protistas, mais precisamente protozoários. Então, a partir de protozoários é que surgiram os animais. E o primeiro filo que surge, esse que está aqui ao lado, o primeiro, fora dessa linha evolutiva, fora dessa linha filogenética, esse que está ao lado. Como ele está ao lado, ele é classificado como parazoa. Os demais estão na linha, são chamados de eumetazoa. Esse que está ao lado é parazoa. Para é ao lado. Então ali você tem o porífero. A esponja é um animal extremamente primitivo. Para vocês terem uma ideia, as esponjas antigamente eram classificadas como vegetais. Como vegetais. Aí descobriram de fato que não são vegetais, que são animais. Portanto, elas não apresentam nem tecidos verdadeiros, nem órgãos, nada. São classificadas como animais porque apresentam larvas, só animais têm larvas, e também elas têm pelo menos o comecinho do desenvolvimento embrionário. Elas passam ali pela fase de morla, de blástula. Portanto, são de fato animais. Mas como elas são muito primitivas, vejam, elas ficam classificadas assim ao lado dos demais. Até um tempo nós classificávamos as esponjas, os poríferos, como animais diblásticos, isto é, 2 folhetos embrionários. Nem isso hoje nós usamos para elas. Por quê? Porque não possuem tecidos verdadeiros. Aí depois, nessa linha agora da evolução, você vê que aparecem todos aqui são eumetazoa. E o primeiro aqui, eumetazoa, o primeiro que sai ali na esquerda, que já é o quinidário, é o selenterado. São animais também aquáticos, mas que agora já apresentam alguns órgãos, alguns sistemas. Eles agora são diblásticos, possuem 2 folhetos embrionários. Eles agora são animais neuromiários, isto é, eles têm sistema nervoso muscular e mais alguns sistemas também. A simetria deles, tanto nos pólipos quanto nas medusas, é uma simetria radial. Isto é, eu posso fazer quantos raios eu quiser no animal, que todos os lados serão iguais. Então, a partir desses quinidários, e notem, os quinidários não evoluíram a partir dos poríferos, não. Os poríferos fizeram ali um caminho que não teve sequência, que não teve continuidade. Tá? Então, esses quinidários, eles não vieram das esponjas. Então, eles têm simetria radial, são diblásticos, têm agora um sistema digestório, tem uma cavidade digestiva no corpo, uma cavidade chamada de gastrovascular. Eles têm sistema nervoso, não é assim aquele sistema nervoso, né? Mas já é um sistema nervoso difuso, quer dizer, espalhado pelo corpo, tal, sem cabeça, sem nada. Mas já estão na linha evolutiva, já são eumetazoa. Depois, vocês vão observar, saindo aqui para a direita, são os acelomados. São agora os plateumintes, agora são os vermes. Agora começam os vermes. Começam uma série de mudanças evolutivas. A partir, então, desses plateumintes, que são vermes achatados, como planárias, tênias, xistosoma, eles agora têm 3 folhetos embrionários. A partir daí, todos são triblásticos, portanto. Eles apresentam uma cabeça, isto é, eles têm uma cefalização. Agora, a simetria é bilateral. Isso foi muito importante para dar melhores movimentos, para eles até conseguirem sair da água. Aí depois, você observa que já vem aqui o pseudocelomado. O animal pseudocelomado já é um nematelminte. É a primeira vez agora que aparece uma cavidade no corpo de um animal. Tudo bem, essa cavidade ainda é um pseudoceloma, não é um celoma de verdade, mas já existe uma cavidade. São os nematelmintes,
o ascaris, o ancilóstoma, enfim. Aí, em seguida, sai esse ramo aqui, ó. Esse ramo, praticamente, eles têm o mesmo nível de evolução. Nesse ramo você tem o anelídeo, que são as minhocas, sanguessugas. Você tem os artrópodes, que é o maior filo que existe na face da Terra. Esse filo dos artrópodes é maior do que todos os outros animais e vegetais juntos. E tem o filo dos moluscos, que é o segundo maior. E basicamente eles têm o mesmo nível, a mesma faixa evolutiva. Eles agora são celomados, eles têm celoma, eles têm agora uma cavidade no corpo, revestida totalmente pelo mesoderme. Eles são protostômios, eles são os únicos animais celomados e protostômios. São anelídeos, são artrópodes e são moluscos. E finalmente, vem esse último nível aqui, que são os mais evoluídos, portanto, os equinodermas, ou seja, as estrelas do mar, os ouriços do mar, e o nosso filo, que é o filo dos cordados. Então aí você tem os cordados, os peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e até alguns mais primitivos, como o anfíoxo. Quer dizer, então, nesse final, você pode pensar, poxa, mas uma estrela do mar, como é que pode? Está lá no final, né? Não tem cabeça, não tem olho, nada. Acontece que nesse final são os animais enterocéricos e deuterostômios. Quer dizer, eles não são mais protostômios como eram os outros. Protostômio é quando o blastóporo dá origem à boca. Blastóporo é uma cavidade da gástrula. Então, quando aquele blastóporo, aquela abertura da gástrula, que é o blastóporo, dá origem à boca, o animal é protostômio. Quando ele dá origem ao ânus e a boca é uma nova formação, ele é deuterostômio. E só existem dois grupos ali, né, para o nosso esquema aqui, de deuterostômios, os equinodermas e os cordados. Existem outros, mas são muito inexpressivos, enfim, né, a gente ignora. Mas, então esses são os deuterostômios, os equinodermas e os cordados. E também enterocélicos, quer dizer, eles têm um celoma formado de bolsas que saem do arquêntero. Então, por essa razão, eles estão lá no topo, né, da evolução. Correto? Muito bem, então eu vou pegar um assunto aqui, ó, exatamente eu vou pegar tirar o artrópode, é o que você vai ver na próxima tela, para explicar para vocês do inseto, exatamente, que é uma classe dentro dos artrópodes, é sobre a reprodução dos insetos. É algo assim muito importante. Peguei um tópico ali do artrópode, mais precisamente do inseto, para mostrar para vocês. Então os insetos, que tem ali quase 1 milhão de espécies, eles são geralmente dioicos. Então, sobre a reprodução dos insetos. Notem, eles são dioicos. Dioicos quer dizer que eles são de sexos separados. A fecundação deles é interna. Claro, isso possibilitou ir para o ambiente seco, né? Foi uma das adaptações. E alguns até fazem partenogênese, que é uma reprodução muito especial. É quando um óvulo se desenvolve sem fecundação, como é o caso do nascimento do zangão nas abelhas, né, de pulgões. Mas uma coisa importante, vamos mostrar lá, uma coisa muito importante é sobre o desenvolvimento dos insetos. É um tema muito importante. Quanto ao desenvolvimento, não é apenas direto ou indireto. Primeiro, inseto ametábulo. O que é um inseto ametábulo? É o inseto sem metamorfose. Isto é, do ovo já nasce o inseto adulto. Ele só faz aquelas trocas de esqueleto, aquelas mudas ou equidizes e cresce. Como você pode ver, né? Ele só cresce. Exemplo disso, ó, são as traças. Tá? Agora, hemimetábulos. Hemi é metade. Hemimetábulo é um inseto com metamorfose incompleta. Nesse caso, ele tem o ovo, como você pode ver na tela, né? Pode mudar. Tem o ovo, depois tem uma fase aqui no meio que é a ninfa, que é quase o adulto, falta ainda alguma coisinha do adulto, e depois tem o adulto. Portanto, quando tem a ninfa, você classifica como hemimetábulo. É o caso de percevejos, gafanhotos, grilos, libélulas, cigarras. E o próximo desenvolvimento, que é o holometábulo. Holo é inteiro, total, metamorfose completa, onde tem o ovo, a larva, a pupa
E o imago é a mesma coisa que adulto. Então você pode ver no esquema, aparece então o ovo, depois do ovo vem a larva ou a lagarta, certo? Essa larva que pode até se desenvolver na água, matéria orgânica, depois em seguida ela se fecha num casulo, vira pupa ou crisálida, para depois formar o adulto. É o caso de borboletas, abelhas, formigas, besouros, né? Enfim. Então, pessoal, essa classificação que eu mostrei é muito importante. O pessoal gosta muito de pedir para vocês, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu desejo tudo de bom para vocês, bastante sorte, um abraço e até lá.